Oi pessoal, eu sou o Bruno e esse é o canal Mesa pra Dois. Como prometido, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como eu me assumi pra minha família e para os meus amigos. Once upon a time. Então, eu me assumi mais ou menos com uns 12 anos. Foi pra uma amiga minha da escola, minha colega, e a princípio só ela sabia. Nesse período de tempo eu tive um namoro na escola, eu namorei com uma menina, mas eu não me sentia à vontade, acho que não era aquilo que eu queria. Eu não tinha certeza se era aquilo que eu queria. Um fato engraçado foi que eu contei pra minha mãe que eu era gay antes mesmo de ficar com o primeiro cara. Foi uma vez que a gente estava conversando na rua e de repente eu senti uma vontade de falar pra ela. Foi sem pensar assim nada. E aí eu peguei e falei pra ela que eu queria falar alguma coisa pra ela. E eu acho que ela captou na hora, assim, perguntou se estava gostando de alguém e se era homem ou mulher. Aí eu falei que era um cara. Quando eu contei pra minha mãe que eu era gay, ela, de início assim, ela meio que se assustou pelo fato de eu sofrer preconceito na rua, por exemplo, de eu poder ser agredido por alguém homofóbico. E ela até falou assim pra mim que era mais fácil eu gostar dos dois, ser bissexual, por exemplo. Nessa época eu contei apenas pra minha mãe porque eu morava só com ela, porque meus pais são separados e meu pai mora em outra cidade. Eu não via necessidade de ele saber naquele período de eu ser gay ou não. Eu lembro que na minha infância, quando eu via alguma matéria na TV sobre homossexualidade, eu ouvia muito assim dos meus parentes que ser gay era nojento, que esse pessoal era cheio de doença e que era errado ser gay. E desde pequeno, assim, quanto mais eu ouvia aquilo, mais me dava medo de me assumir, porque eu tinha aquilo só pra mim e queria ter apoio de alguém e não podia, parece que ouvir aquilo me retraía mais. E eu não achava que aquilo era nojento. Na época do ensino médio também tive, antes de me assumir publicamente, eu tive aquela fase de incerteza. Será que era mesmo aquilo que eu queria? Será que eu era realmente gay? Ou o que eu era na realidade? Aí até na época eu tentei forçar novamente um relacionamento com uma menina e que não deu certo, não durou muito tempo porque eu era gay. Na realidade eu fiquei com um cara, tanto com ela. Então aí foi aí que eu tive a certeza de que não ia dar certo eu tentar ou forçar alguma coisa que eu não era. E foi somente no terceiro ano do segundo grau que eu me assumi assim pra turma inteira. Quando minha mãe realmente me aceitou eu namorar em casa, levar meu primeiro namorado e tal. E o apoio dela era o que mais me importava. Quando eu obtive esse apoio, eu me assumi pro geral. Me assumi pros meus colegas, me assumi na escola, me assumi pros professores. E é que tá, antes de eu me assumir, eu era motivo de piadas na aula. Eu vinha, bichinha, o viadinho. E depois que eu me assumi, pararam, sabe? Parece que a piada perdeu a graça. E aí alguns deles até vieram me dizer que admiravam a minha coragem por me assumir. Depois de me assumir pra minha mãe, eu me assumi pro meu pai apenas ano passado, ou seja, 9 anos de diferença. Eu liguei pro meu pai no dia que eu completei um mês com o Lucas e contei pra ele por telefone porque a gente não tava conseguindo se ver, ele mora até numa cidade vizinha aqui e não tava vendo oportunidade e eu não queria deixar passar a data de um mês porque eu queria fazer algo especial. Aí eu liguei pro pai e contei pra ele. Às vezes penso que eu fui muito rude falar pra ele do modo que eu falei, pois eu antes de contar eu disse pra ele que eu queria deixar uma coisa bem clara, que eu estava contando pra ele porque eu me sentia na necessidade de que ele soubesse de mim e não pelos outros. Falei pra ele também que eu era maior de idade já,
portanto eu não estava pedindo para ele a aceitação dele, que era apenas para deixar claro, e também que eu já pagava minhas contas, então era mais mesmo para contar para ele que ele soubesse de mim e não pelos outros. Por sorte, ele aceitou numa boa. Ele demorou um tempo para absorver a situação, para aceitar, para compreender. E o que me surpreendeu mesmo foi que depois da ligação que eu fiz para ele, acho que foi umas 2 semanas depois eu fui vê-lo, fui almoçar com ele e achei que ele não ia falar sobre esse assunto. Como ele é muito machista, eu achei que ele, tipo, tá, ok, tu é gay, mas a gente não precisa falar sobre isso. E não, foi totalmente o contrário. Ele me contou todo o modo de aceitação dele, que foi muito difícil, que ele teve apoio apenas da mulher dele e que ele queria conhecer o Lucas. Eu tive muita sorte na aceitação dos meus pais e dos meus amigos. Foram poucos os que se afastaram por algum tipo de preconceito ou alguma coisa. E aí é que tu vê realmente quem tá do teu lado, quem é teu amigo e quem tu pode contar, né, na boa e na ruim. Nunca tem tempo certo para contar pros pais ou para se assumir. Eu acho que sim, a princípio tem que contar para algum amigo teu que tu te sente muito à vontade, que tu confie, contar numa boa, dizer que tu te sente confortável em se abrir para ele sobre esse assunto. Acho que contar para um amigo é uma coisa super importante para ti, porque de um modo vai começar a adquirir apoio das pessoas. Eu acho que para se assumir para os pais, primeiro tem que ter um pouco de cautela. Por exemplo, pergunte o que eles acham de um casal gay, ou aproveite alguma hora que passe alguma matéria na TV e vocês estejam juntos. Ah, pai, o que tu acha de um homem casando com um homem? Vai aos poucos introduzindo esse assunto na família e mostrando a tua opinião, dizer que isso não tem nada errado, se eles forem preconceituosos, por exemplo. E porque afinal, né, nós filhos moramos embaixo do teto dos nossos pais, então a gente precisa do apoio deles e também precisa mostrar respeito. E também quando você se assumir e estiver na fase do namoro, depois da aceitação, também vá com um pouco cautela, pois eu acredito que o primeiro namoro, na aceitação deles, assim, é mais difícil, pois eles têm que se acostumar, eles estão vendo que tu tá com uma pessoa do mesmo sexo, eles têm que se acostumar com isso. E eu acho que é óbvio que é difícil para eles isso. Então, vá devagar, mostre aos poucos para eles, e tenha um pouco mais de respeito na frente deles, por exemplo. Eu acho que é isso, pessoal. Espero de alguma forma ter ajudado vocês, em quem está nessa fase de querer se assumir ou se está procurando ajuda. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma tenha ajudado vocês. Desejo muita sorte para quem está se assumindo agora, que tenha todo o apoio do mundo, porque a melhor coisa é a gente ser quem a gente é mesmo e não ter vergonha disso. E ter o apoio, que é o principal para nós. No próximo vídeo o Lucas vai contar como ele se assumiu. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Peço para vocês curtirem o vídeo, se inscrevam no canal, curtam a nossa página no Facebook, tá todos os endereços aqui. E é isso aí. Até a próxima.